Bom dia, Titinho. É um prazer estar aqui. Só para via de ficar gravado mesmo, você autoriza o uso e compartilhamento dessa imagem? Sim, autorizo o uso e compartilhamento da imagem e também da fala. Certo. Titina, para começar, a gente gostaria de saber um pouco como foi sua infância e adolescência e seu envolvimento com a vida. Eu nasci em Currais Novos, mas sou de Acari, porque eu só nasci em Currais. Me considero, no geral, seridoense. Eu tive uma infância muito alegre e muito cheia de interpretações. Com 5 anos, mais ou menos, minha irmã, eu tinha 5 anos, minha irmã 9. E minha irmã resolveu fazer teatro lá em casa e resolveu me dirigir. E ela me dirigia, assim como outras crianças da rua, e a gente cobrava ingresso. A gente fez isso durante uns 3 finais de semana, sempre apresentando aquela coisa de minha mãe meio alheia, assim. Na verdade, não era no final de semana, a gente aproveitava que ela dava aula à noite e fazia essas apresentações, como um teatro mesmo, gente, com bilhete, não era aquela coisa, não, minha irmã era mais esperta, cobrava. Até que minha mãe descobriu que minha casa estava servindo de teatro, inclusive com as pessoas pagando. Devia ser uma quantia muito mínima, mas ela cobrava. E aí ela fechou tudo, fez a gente devolver o dinheiro ao povo, aquela coisa toda. Só que na verdade, minha primeira personagem, eu tinha 3 anos, foi a Rainha Leopoldina. Não era uma personagem que eu tinha consciência, mas eu lembro das pessoas me preparando para essa personagem, casada com Dom Pedro, que era um amigozinho também, uma criança, e eu, como criança, eu lembro que eu não gostava do fato de ser um personagem casada com ele, mas eu gostava de ser uma rainha, 3 anos, gente, a roupa era amarela, eu lembro da cor, e andar no carro, enfim, essa ideia de que eu sou outra pessoa, entende? Me coloco muito jovem, 3 anos é muito, você é muito pequena quando já diz assim, você é outra pessoa agora. E aí a minha infância a cara inteira foi me apresentando em gincanas. Fui Simone do Seridó, me apresentei muito no Seridó, em cima de caminhão, isso com 10, 11 anos. Mas eu não tinha ideia de ser atriz, eu não tinha vontade de ser atriz. Eu só fazia essas brincadeiras, assim, não tinha ainda... Criança não sabe o que quer ser, queria ser tudo, né? Médica, professora, aquelas coisas. Depois eu entrei na banda de música, com 11 anos, para estudar trompete, porque eu era fã das musicistas da banda de música. Eu era mais fã das musicistas da banda de música da minha cidade do que de Xuxa. Quando essas meninas entravam na minha casa, meu Deus, eu me tremia. Parecia que era Xuxa entrando na minha casa. Era simplesmente uma saxofonista, era assim. Aí entrei na banda de música. E aí passei a querer ser musicista. Já estava ficando adolescente, aquela coisa já mais envergonhada, né? Mas achando meio mico, aquelas coisas de apresentação, ficando mais séria. O adolescente, ele só é engraçado e divertido com os adolescentes. Com a família, ele é super chato e sério. Eu era assim também. Mas estudei música, o que de alguma forma, fiquei 4 anos estudando trompete. O que de alguma forma foi bom, porque me deu uma coisa relacionada ao ensaio, à disciplina, a ter que estudar, assim, entender que a arte, ela precisa de estudo, precisa de esforço, precisa de disciplina, precisa de respeito aos colegas, é uma relação coletiva. E eu fiquei na banda de música até 16 anos, que foi quando eu vim morar em Natal. Aí, quando eu vim morar em Natal, eu não tinha um instrumento, eu queria ser trompetista. Passei na escola de música, curso técnico de música. Só que o instrumento que eu tocava era da banda de música de Acari, era doado, não era meu. E eu sempre fui pobre. E aí eu não tinha condições de comprar um instrumento, eu não trabalhava, minha família não tinha condições. E aí na escola de música, eu só tinha direito a ficar com o instrumento uma manhã na sexta-feira. Então, assim, eu até fiquei um tempo ainda, ficava em Acari, ia todo final de semana para Acari, tocar na banda de música lá, mas eu não me estimulei a estudar aqui o trompete, porque eu não tinha um instrumento. Então, foi me desestimulando, porque lá em Acari a gente levava o instrumento para casa. Então, eu fiquei 4 anos com um instrumento que não era meu, mas que eu ficava só meu. Eu tomava conta dele. Aí eu me desestimulei da música. Mas eu conheci o teatro no mesmo tempo, paralelo. Foi a primeira vez que eu vi realmente o teatro. E aí eu decidi que eu seria atriz. Mesmo já sonhando em ser jornalista, me preparava para ser jornalista, porque eu sou de família de jornalistas, assim, tenho essa tradição na família. Mas, enfim,
Não sei mais, já até me perdi. Ah, tá. Aí eu vi uma peça no Alberto Maranhão, Maria do Céu Guerra, uma atriz portuguesa. Foi a minha primeira peça, eu tinha 16 anos, isso foi em 92. Aí eu disse, não, é isso aqui mesmo, vou fazer o curso de jornalismo. Sabe assim, eu acho que eu nasci mesmo com uma mentalidade artística, porque quando eu vi aquilo a primeira vez, o curso de jornalismo voou já. Tipo, eu me agarrei àquilo, achei muito mágico. Foi a primeira vez que eu entrei. Foi em março de 92. Foi a primeira vez que eu entrei no Alberto Maranhão, foi a primeira vez que vi uma peça de teatro. E eu já saí dali com toda a certeza que eu tenho até hoje. Assim, não havia dúvida. Da volta para casa, não tinha mais dúvida. Era aquilo que eu queria. E aí, a partir daí, foi a busca para isso, né? Para conhecer as pessoas, para... E como se deu a sua formação, como começou, né, a sua formação enquanto atriz? Então, aí nesse mesmo ano de 92, quando eu conheci essa peça, eu disse assim, meu Deus, eu não conheço ninguém que faça isso. Eu estava recém-chegada em Natal, eu não conhecia nem as pessoas daqui, nenhum artista de teatro, não tinha nenhuma convivência com nada, mas eu disse, eu quero isso, o que é que eu vou fazer? Na época, a gente assinava jornal e eu fui para os classificados, procurar, porque na época eram nos classificados que a gente achava tudo. Aí achei um curso no SESI, gratuito. Isso era importante, porque eu também não tinha dinheiro para estar pagando escola de teatro. Eu descobri uma escola no SESI, lá da Morgolveia, gratuito. E o diretor era Gesiel Figueiredo, muito famoso aqui em Natal e muito famoso na época. Eu falei, não, manhã, um ticket, uma vez por semana, para eu ir e voltar. Tudo bem, pegava o 31 e comecei assim. Só que na época eu também trabalhava e também estudava. Eu era secretária de uma revista aqui para pagar a minha escola. Então era bem puxado e o vestibular se aproximava. Aí eu fiquei com eles um ano, estreiei no Sandoval Vanderlei, minha primeira peça, como a Fadinha Fauna, da Bela Adormecida. Fizemos temporada para os alunos das escolas públicas nas quartas de manhã e tarde. A gente ficou um mês de temporada. Na verdade, 4 apresentações só, mas na minha cabeça já era uma temporada. Toda quarta, porque era a minha primeira vez fazendo teatro, né? No Sandoval Vanderlei. Fui muito ao Sandoval Vanderlei no começo da minha carreira, porque era um teatro popular, barato, no Alecrim, e que tinha muita coisa lá. Então, estreiei no Sandoval, frequentei muito o Sandoval e vi muita coisa no Sandoval. Porque tem gente que diz assim, eu não pisava no Sandoval. Mentira, não pisava porque era teatro de pobre. Porque tinha coisa lá assim, ele estava lá e estava aberto. Se você não ia e não tinha acesso, é porque você tinha Ojeriza, o Alecrim, e você, entendeu? Porque o teatro, enfim, porque eu já escutei gente dizendo assim, mas aquele teatro... Não, aquele teatro era vivíssimo. Mas, enfim, voltando. Aí eu parei para fazer vestibular, e aí depois, mas mesmo estudando para o vestibular, eu conheci João Marcelino, e depois Grupo Tambor, que foi onde eu comecei. Aí daí é muita história, Ave Maria, história demais. A gente tem... Pode falar. Profissionalmente, eu considero que eu nasço no Grupo Tambor de Teatro. A gente tem muita curiosidade para se iniciaram, né, nessas oficinas de GCL. A gente gostaria de saber um pouco mais de como era a abordagem, trabalhar com ele nesse sentido. Então, com Gesiel era assim. Gesiel, ele tinha repertório, que era uma coisa que se tinha muito no teatro. Repertório. Está me Tô te ouvindo. Ele tinha repertório. Então, por exemplo, A Bela Adormecida. A Bela Adormecida, que era um espetáculo infantil que foi esse que eu estreiei. Bom, esse curso era mantido, no caso esse que eu fiz, era mantido pelo SESI, pela indústria, certo? Ele dava esse curso todos os sábados, e esse curso que era a montagem das peças. Para a gente apresentar no Sandoval, que era considerado teatro popular do povo, para alunos de escola pública. Então, era tudo muito popular. A gente não pagava, era tudo do povo para o povo. Agora, as peças já estavam prontas. O que eu quero dizer? O processo criativo do ator, até então eu não sabia disso, tá? Porque eu só fui entender, estudar teatro um tempo depois. O processo criativo do ator era muito pouco. Porque ele era o tipo de diretor que ele já dava as marcas. Então, daqui você vai para aqui, você vai para ali, dali você faz assim. Então, assim, o processo ficava muito limitado ao personagem, a fala, que se fosse a forma como você ia falar, ou um pouco a gestualidade, mas era já tudo muito demarcado.
Eu confesso que eu me decepcionei um pouco. Porque o que eu tinha visto do Alberto Maranhão, que eu me apaixonei, era muito diferente daquilo que a gente fazia lá em Gesiel. Era como se aquilo que eu vi que eu estava fazendo lá em Gesiel era algo mais previsível do que eu imaginava. Agora, o que eu queria era o que aquela mulher fez. Porque, para mim, o que aquela mulher fez, que é essa atriz portuguesa, que ainda é viva e é uma grandíssima atriz portuguesa, Maria do Céu Guerra, era mágico. E essa mágica é o que me fez querer fazer teatro. Por exemplo, ela estava sozinha no palco, mas eu via galinha, eu via boi, eu vi galinha, boi, vi fogo, vi França, vi França, Espanha, Portugal, que eram os lugares que a personagem passava. O Pranto de Maria Parda é o nome dessa peça de Gil Vicente. E no final eu achava que era um homem. Então, assim, ela me enganou completamente e ela estava sozinha no palco. Aquilo para mim não tinha quase cenário e a mulher me fez ver tudo. Então, aquela mágica, que para mim é a mágica do teatro, eu não enxerguei muito em Gesiel. E aí eu me desestimulei um pouco, assim, de continuar trabalhando naquele formato dele, porque eu queria persistir, perseguir aquilo que eu vi e que eu não sabia onde achar. Aí foi quando eu encontro o João Marcelino. Que aí eu acho que... Aí eu fui fazer uma oficina dessas oficinas que eles fazem, assim, uma oficina de 3 dias, era para um grupo aqui feminista, na época, chamado Bandeira Lilás. Isso foi em 90 e... Vocês não tinham nem nascido, né? 95, 96, 95. Não tinha nascido ainda. Não tinha. Aí tinha esse grupo feminista, Bandeira Lilás, que convidou o João Marcelino para dar uma oficina, e eu fui fazer a oficina com o João Marcelino. Aí João chamou meus amigos, mas não me chamou. Eu não fui destaque na oficina. Chamou Isaac Galvão, que é cantor, e chamou Nara Kelly, que é minha prima, e é atriz também. E eu fiquei de fora. Falei, bom, tranquilo. Aí, eu fui tentar vestibular na Unicamp, para artes cênicas, não passei. Na volta, muito desestimulada com o que ia ser da vida, eu falei para Nara, minha prima, Nara, e Nara já tinha estreado com tambor, Nara já estava com tambor há um tempo, há pelo menos 1 ano. Eu falei, Nara, será que você podia perguntar ao seu diretor, João Marcelino, se ele deixa eu ver um dia de ensaio de você? Na verdade, eu não falei um dia, não. Você deixa eu ver um ensaio de vocês? Eu só quero assistir. Aí Nara falou, tá, eu vou falar com ele. Falou com ele. E com o grupo tambor. Aí eles disseram, ok. Aí Nara falou, Ti, eles disseram, ok. Aí eu fui. Assisti um ensaio lá na Vila de Ponta Negra. Assisti, fui no dia. Aí no outro dia eu voltei. E aí eu continuei voltando, todos os dias. Eu não sei se eu tinha ingenuidade, cara de pau, que era. Eu sei que todo dia eu tava lá. E eles nem me olhavam direito pra cara, assim, era a prima de Nara, né? Aí um dia João Marcelino me falou depois assim, menina, essa menina, eles se incomodaram, mas eles não me disseram na época que eles se incomodaram com a minha presença lá todo dia. E eu muito inocente, ficava lá só parada, assistindo. Juro a vocês, eu passei uns 3 meses indo todo dia parada, só assistindo. Aí um dia, uma das atrizes do tambor, a mãe adoeceu, ela teve que voltar para São Paulo. E tinha um festival para o grupo ir. Aí eles olharam para um lado, olharam para o outro. Quem é que estava lá para substituir? Eu! Aí foi assim que eu entrei no grupo. Não entrei no grupo ainda, né? Fiquei de estagiária um tempo. Mas aí João Marcelino falou, a partir da manhã traga roupa para trabalhar. Roupa de trabalho, essas roupas que a gente vai para o chão. Aí eu, sei lá quantos dias lá, indo lá todo dia, me achando o máximo. Então, aí eu entrei no tambor, substituí ela, e aí eu considero que a partir daí, sim, minha trajetória profissional começa. Isso era 96. Nessa jornada, né, da nossa pesquisa, a gente chegou, né, a falar sobre o Grupo Tambor, mas a gente encontrou pouquíssimas informações sobre ele. Você quer falar um pouco mais sobre o grupo? Nossa, vocês precisam saber mais sobre o Grupo Tambor. Porque o Grupo Tambor, ele foi um ânimo no fazer teatral na década de 90. Tinha fases mais assim, fases mais assadas. Mas o Grupo Tambor veio e eu tive essa sorte. Eu sou uma pessoa de muita sorte.
Existe um espetáculo aqui em Natal chamado Príncipe do Barro Branco. Era um espetáculo do Grupo Tambor. Esse espetáculo é uma grande referência no Teatro Potiguar. E eu estava nesse elenco. Então, eu digo, inclusive, que essa peça foi a minha formação. A gente demorou 1 ano e meio montando essa peça. Nesse 1 ano e meio, o entendimento de antropologia teatral, o entendimento do extracotidiano, da teatralidade, porque a gente chega para fazer teatro, a nossa referência, na verdade, é a televisão. A gente quer fazer teatro, mas a gente conhece muito pouco teatro. Acho que vocês até tiveram mais oportunidades, porque aqui, vocês moram na capital, não sei o quê. Eu não, por exemplo, eu fui fazer teatro, nem teatro eu conhecia, porque teatro acontece ao vivo, na hora. Eu tinha visto muito poucas peças. E para mim, teatro se aprende vendo teatro. Então, essa foi uma grande escola. E o Grupo Tambor durou de 95 a 98. Nesse período, ele montou 3 peças. Aliás, 3 peças. O Moço que Casou com Mulher Braba, O Príncipe do Barro Branco e Brincadeira de Bolso. O Moço que Casou com Mulher Braba era uma peça medieval, cômica, muito linda, muito linda. Vi a estreia e a temporada lá no Sandoval. O Príncipe do Barro Branco era uma peça que trazia a tradição oral dos cordéis, mas era uma peça extremamente, como é que eu quero dizer, antropológica, de muita imagem, muita beleza estética, muito extracotidiana também, muito quebrando, assim, esse teatro mais, não sei, era muito bonito de ver, era uma peça realmente muito incrível. E aí depois veio Brincadeira de Bolso, que era uma peça que a gente fez, inspirada no Cabaré de Cal Valentim, nas esquetes, onde o grupo começou a trabalhar com palhaçaria, com palhaço, foi a primeira vez que eu pus nariz, e com quadros cômicos. A gente fez isso na intenção de... Aqui em Natal não tinha tradição de temporada. Você montava um espetáculo para apresentar 3 dias no Alberto Maranhão e acabou. Daqui a 1 ano você apresentava mais 3 dias. Não existia a prática da temporada, de quinta a domingo. E o Tambor fez assim, vamos fazer temporada. Vamos criar o hábito da temporada, mesmo que não dê ninguém. A gente fez uma parceria com a Aliança Francesa, eles tinham um teatrinho lá de bolso, não sei nem se vocês sabem que existe esse teatro, esse auditório que funcionou também como teatro já, na Aliança Francesa. E a gente ficou lá numa temporada de 3 meses, de quinta a domingo. Tinha dias, claro, que não tinha ninguém. A gente fazia peça para uma pessoa. Mas eu acho que a partir daí foi muito interessante essa ideia da temporada. Aí Klaus Shakespeare, logo depois, começou a fazer uma temporada também do... Que peça era aquela, meu Deus? É porque é tanta coisa na cabeça, eu digo já. Megera do Nada. Megera do Nada. Megera Domada, que eles fizeram do nada. E que também foi um super sucesso, inclusive um gatilho, assim, para a construção da Casa da Ribeira, essa temporada que eles fizeram lá no B52, na época da Rua Chile bombando, né, efervescência cultural, final da década de 90, a efervescência cultural em Natal era uma loucura, assim, realmente a Ribeira bombando, tudo bombando, muitos bares, não existe mais isso hoje, né? Porque a gente sempre acha que o passado é mais para baixo, na verdade, às vezes o passado foi mais para cima do que o atual momento, muito mais rock and roll, muito mais, eu acho, assim. Tinha muito baguei, Natal não tem mais baguei, tinha tanta coisa que não tem mais, né? Enfim, o que mais do Grupo Tambor? Aí o grupo acabou. Em 98 o grupo acaba, foram 3 anos, 98 foi. E para mim foi minha grande escola mesmo, mas essas pessoas estão aí até hoje. Quem era o Grupo Tambor? João Marcelino, Múcia Teixeira, não sei se você conhece essas pessoas. Múcia Teixeira, Pedro Queiroga, eu, Nara, Tony Silva, de Mossoró, Chico Vila, que é um ator que vocês precisam saber da história desse grande ator do Rio Grande do Norte. Chico Vila. Aliás, é o ator mais incrível que eu já vi aqui no Rio Grande do Norte até hoje, em relação a tudo. Chico Vila morreu com 40 e poucos anos, muito novo. Erinaldo. Ai, meu Deus, será que eu esqueci alguém?
Não sei, mas acho que não. Basicamente eram esses. E João Marcelino, claro. Ah, já falei, né? Além do tambor e dos você chegou a participar em grupos aqui no Rio Sou Grande do Norte? fundadora do Grupo Carmim, junto com Quitéria. Fundamos o Carmim em 2007 e montamos uma peça chamada Pobres de Marré. Pobres de Marré é o nascimento do Grupo Carmim. Também fiz parte de não chegou a ser um grupo, mas que eu trabalhava também com Quitéria e outro parceiro chamado João Júnior, que era a Companhia dos Pequenos Atos, e a gente fez uma peça chamada Barra Shopping, um grande sucesso. Essa Barra Shopping, a gente ficou 3 meses em temporada na Casa da Ribeira, lotada. Sério. Fizemos uma temporada de 3 meses com casa lotada, lotada, lotada. Era muito incrível isso. A gente já viveu isso aqui em Natal. Teve fases que não. Essa fase foi muito boa e depois caiu um pouco. Também os teatros não tem mais nem teatro, né? A gente sabe que para o artista é muito difícil, né, escolher quais das suas participações nas obras, né, nos espetáculos foram mais importantes. Mas a gente, trazendo para esse lado histórico da coisa, né, você já falou da montagem do Grupo Tambor, a gente gostaria de saber se você consegue identificar na sua carreira espetáculos que você participou, você importantes para a história do teatro no Rio Grande do Norte. Em relação a espetáculos que eu participei, Príncipe do Barro Branco, pela importância dele. Sabe como um espetáculo de retomada? Como foi, eu que vocês são muito jovens, mas como foi Carlota Joaquim para o cinema nacional na década de 90, que o cinema nacional estava muito assim, de repente vem Carlota Joaquim e bomba todos os cinemas, e o cinema nacional, a partir daí, impulsiona e dá um salto. Eu acho que o Príncipe do Barro Branco foi um pouco isso. Naquele momento, não estou dizendo isso na história do teatro como um todo, não. Naquele momento, ele foi um espetáculo gatilho, inspirador, e eu fazia parte dele, tive essa sorte. Acho que esse é um espetáculo muito importante. Outro espetáculo que eu fiz, que eu considero assim também muito importante, foi o Ricardo III. O Muito Barulho, por Quase Nada dos Flaus, porque eu acho que foi uma das primeiras obras aqui que... Antes já tinha tido isso com Carlos Nereu, mas assim, numa retomada, sempre que eu estou dizendo isso, é no momento que a gente está vivendo, porque historicamente eu sei que a história é muito mais comprida e muitas coisas já aconteceram para trás, eu não estou colocando isso como... Eu estou falando dessa nossa geração. O Muito Barulho foi um espetáculo que se nacionalizou. Então, foi um boom também, assim, um espetáculo que passou a viajar, que foi para quase todos os estados brasileiros. Então, eu acho que foi um espetáculo importante também e que eu fiz parte. Acho que Pobres de Marré também, porque era um espetáculo de um grupo de 2 mulheres num universo machista. O nosso universo da arte e do teatro eu considero um universo machista, como tudo é, né? Não é uma especificidade. Eu lembro que a gente sofria preconceito por ser um grupo de... os colegas, não todos, mas era assim, vocês não são grupo. Sabe, assim, tipo, por mais que fosse sucesso de público, parecia que não tinha uma validação dos colegas, assim, tinha Mas eu acho que sim, é um espetáculo importante, porque era um espetáculo que foi impulsionado por 2 atrizes, e com Henrique Fontes como parceiro sempre, que inclusive é do Carmim hoje. E Sua Excelência Ricardo III. No meu caso, para mim especificamente, foi muito importante o Sua Excelência Ricardo III. O encontro com Gabriel Vilela, a beleza que é o entendimento que eu, pelo menos a partir daí, tive de um ator como um compositor de imagem, não só como alguém que tem sentimentos e empresta sentimentos, mas isso eu já fazia, mas com Gabriel eu tive essa clareza, que o personagem, a gente manipula ele, a gente não é ele. Essa clareza de que ele está aqui, ele não está aqui, ele está aqui, naquela obra e no teatro, né? Porque quando você vai para uma interpretação de televisão, ele tem que estar muito próximo de você, mesmo. Esses são os entendimentos do ator. Mas no teatro eu gosto mais quando ele está aqui e eu manipulo ele. Quando eu digo aqui, é assim, você entendeu, né? Eu entendi. Certo.
nesses anos, né, de atuação no fazer teatral aqui na região, você percebe muita mudança no cenário teatral, do fazer, do funcionamento dos grupos? Eu percebo muitas mudanças. Todo o tempo está mudando. É muito dinâmico. Quando eu comecei, há 26 anos atrás, o que eu percebia era... Assim, eu estou falando sempre de uma perspectiva minha. Minha perspectiva não é o todo, né? É só a minha. Eu achava que a gente... Quando começou a década de 90, acho que a gente demorava muito tempo montando uma peça. Eu acho que isso era bom, muita pesquisa. Ficava muito pouco tempo em temporada, não tinha temporada. Aqueles 3 dias o teatro realmente lotava, mas sumia ali. E não é que era amador no sentido da qualidade. Não estou dizendo que a qualidade era amadora, não é isso. Era amador a nossa relação profissional. Pouquíssimos viviam só de teatro. A maioria era professor, ou funcionário da Fundação José Augusto, ou tinha algum emprego público para se manter. A minha geração, eu considero assim, a minha geração, que é a geração de Henrique Fontes, Quitéria, Klaus Shakespeare, César, Nara, Rebeca, a nossa geração é uma geração que disse assim, não, eu não quero tratar a profissão dessa forma. Eu lembro que minha família, o quanto minha família me inscreveu em concurso público não foi brincadeira. Eu ficava sabendo depois, tá aí a caneta, vai lá fazer o concurso. Porque o desespero da pessoa não tem emprego. E a gente falou, não é uma conquista de uma hora para outra, mas vamos lutar para manter só isso aqui. Aí começou a surgir outras coisas. Lei de incentivo, a Lei Mineiro, que hoje é a de Djalma Maranhão, mas ela tinha esse nome, Lei Mineiro, porque essa lei foi criada por Fernando Mineiro, quando ele era vereador. É importante dizer isso. Eu acho que teve até alguma mudança, mas a primeira lei foi a Lei Mineiro. Aí a gente começou a ter esses financiamentos, porque também teatro antes não tinha financiamento, você ia pedir o tecido, era um pouco assim. Aí começou a chegar os financiamentos dos editais, a gente começou a se ligar. Não era muito, entendeu? Mas a gente começava a se ligar nessas coisas. Depois eu acho que a gente conquistou essa coisa das temporadas, eu vi muita peça em Natal fazendo temporada em Natal. Eu fiz muita temporada aqui, com muito barulho, com Pobre de Maré, com ai, meu Deus, Barra Shopping, que ficou muito tempo temporada. Tinha temporada. E aí veio a efervescência da Casa da Ribeira, o surgimento da Casa da Ribeira. Teve uma fase muito efervescente. Depois, os teatros começaram a fechar. E o negócio... Eu acho que hoje a gente não está na melhor fase. Mas o que é que a gente tem hoje? Muita produção. Porque como está tendo mais acesso à verba, a editais, as coisas... Então, a impressão que eu tenho hoje é que a produção aumentou, mas a fruição não. Sabe? Uhum. E aí, assim, dá um medo muito grande, porque eu não gosto de ficar falando mal. Ai, povo nem e assim, que eu fiz temporada aqui várias vezes. Quanto a gente diz assim, os projetos de teatro na escola, quanto que a gente não fez teatro? Tanta gente que me disse assim, eu estava no Salesiano e vi você no Alberto Maranhão, no projeto de escola. Sabe, tem essa memória. Essas outras gerações mais novas vão ter essa memória? As antigas têm. Você encontra com as pessoas na rua e as pessoas dizem assim, eu lhe conheci no tempo do teatro. Porque eu já me considerava, você não era prestigiada no seu estado. Eu não gosto que digam isso. Eu acho que não precisa, assim, a gente não faz cultura de massa, mas eu acho que a gente tinha, sim, pessoas que já acreditavam no nosso trabalho aqui. Eu não me senti uma atriz desprestigiada, não sei se essa palavra é desprestigiada, melhor, na verdade era essa palavra que eu queria dizer. Eu não me senti uma atriz desprestigiada na minha terra, não, eu estava aqui, estava trabalhando, estava fazendo, estava com os meus colegas, entendeu? E teatro é artesanal mesmo, não é massa, não é... Então, tá tudo certo. E hoje eu acho isso, eu acho que hoje tem muito mais produção, mas eu acho que está faltando espaço de fruição. Aí veio a pandemia, né? Pois é. Em relação ainda a essas políticas, né, essas leis de incentivo à cultura, você julga que hoje elas são satisfatórias para motivar o fazer teatral? Não. Elas não são satisfatórias, até porque elas nem deveriam ser o todo.
Eu acho que elas têm que fazer parte. Eu acho que as leis de incentivo, primeiro que elas não atendem a todo mundo. Quem está começando teatro agora, que ainda não tem um currículo, que ainda... É muito difícil chegar numa empresa, a empresa chegar e patrocinar seu trabalho. Pode isso acontecer? Pode, mas a gente sabe que é mais difícil. Por isso que eu acredito que... Aí, quem é que tem acesso às leis de incentivo? Por exemplo, eu uso hoje as leis de incentivo, mas eu tenho muita consciência de que tá na televisão, ajuda, aí eu ter acesso à lei de incentivo. Mas e antes? Por isso que eu acho que tem que ter também editais públicos. Hoje eu sou a favor que tenha. Em algum momento eu era a favor que não existisse as leis de incentivo e toda a verba fosse para editais públicos. Hoje eu não sou mais a favor disso. Eu sou a favor que tenha as leis de incentivo, que nem tudo fique na mão do Estado, a escolha, porque tem muita politicagem no Estado, então eles vão deixar a gente de fora, sim, por política. Então não pode ser a escolha só política. Então tem que ter a lei de incentivo, mas tem que ter a política, tem que ter o edital para quem está começando. Sabe, assim, então acho que a questão não é só a lei, é o todo. Tem que ter projeto de cultura. Assim, o que é que esse mandato pensou, planejou para a cultura nesses 4 anos? Isso nunca fica muito claro para a gente, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho da Casa Zoe, esse projeto que você idealizou, queria saber como foi, do que se trata. Tá. A casa de Zoé é uma gata de estimação que eu tinha, por isso que ela... Todo mundo pergunta, por que a gata preta? É uma gata que eu dizia que ela era minha protetora, e era mesmo. E aí, ela ainda estava viva, ela morreu, mas aí eu homenageei ela em vida, ela ainda estava comigo. Quando eu estava nos Claus, eu comecei a fazer TV. E começou a surgir muito trabalho publicitário. Eu falo isso, uma vez na área, disse assim, tem mulher, não conta essa história assim, não, mas gente, não é outra história, é essa. A minha contadora chegou para mim e fez assim, Titina, por que você não abre uma empresa? Porque vai abrir, você está com fluxo, estavam entrando as publicidades, você está com fluxo aqui, faça isso, que aí depois você pode usar essa empresa relacionada à produção cultural, para outras coisas, para eu disse, Dava, mas eu já faço parte de um grupo de teatro, não tem para que ter uma empresa. Ela disse, mulher, mas pense no futuro, abra aqui, na publicidade, você está trabalhando muito com publicidade, não tem a ver com o seu grupo de teatro, parará. E aí ela me ajuda a abrir essa empresa em 2013. Nunca usei. Estava lá, aliás, usava nas minhas campanhas publicitárias, tirava nota, aquela coisa toda, mas para mim nunca usei. Até que eu comecei a fazer muito TV e me distanciar do grupo, isso gerou desconfortos, e aí eu disse, não, então eu vou seguir meu rumo, eu tenho realmente esse CNPJ, eu posso captar por ele, eu já estou mantendo ele há um tempo, isso era em 2017, eu já mantinha essa empresa há 4 anos sem usar ela para o teatro. Foi quando eu decidi sair do grupo, dos Claus, e usar a minha empresa. Dentro do grupo ainda, eu falei, gente, eu vou montar um espetáculo, eu ainda era atriz do grupo, eu vou montar um espetáculo solo, porque o meu Seridó nasceu como um solo, que é o primeiro espetáculo da Casa de Zoé, mas eu não vou fazer o espetáculo pelos Claus, eu vou fazer pela Casa de Zoé, que é a minha empresa. Aí, fui fazer a peça, saí do grupo, só que um espetáculo que era um solo virou um espetáculo de 5, virou um espetáculo muito maior do que eu imaginava, e com muito mais expansão também do que eu imaginava. A gente fez 23 estados pelo palco giratório, foi muito lindo, temporada no Rio. E eu acho que só parou mesmo pela pandemia, porque a perspectiva era fazer temporada em São Paulo e ainda fazer muito meu Seridó. E aí foi muito feliz, e aí eu resolvi realmente, é o meu chão hoje, estamos no nosso segunda montagem, começamos essa semana, segunda-feira, o Sinapse Darwin, captado todo pela lei municipal. Hoje, por exemplo, eu penso assim, já que eu tenho acesso às leis, então eu vou evitar os editais e vou ficar com as leis, porque aí os editais eu vou deixar para quem não tem tanto acesso à lei. Então, se eu estou conseguindo hoje trabalhar com a lei, eu estou trabalhando com a lei.
E é isso, a gente estreia em novembro, feliz da vida. Rua é uma vontade da Casa de Zoel. A gente está trabalhando o tempo todo para espaços públicos. A gente gestou esse espetáculo que começou agora durante a pandemia, é um espetáculo que fala sobre ciência, sabe? Sobre a teoria da evolução, mas para criança, para adolescente, para toda a família. Então, é um espetáculo com banda ao vivo, com muita imagem, sem texto, mas que fala de ciência. É isso. Certamente iremos prestigiá-los. Ai, tomara. E a gente quer fazer aqui no Museu Câmara Cascudo, nessa parte que tem árvores. Enfim, vamos circular os bairros também. Vocês vão ver, se Deus quiser. Professora, quer entrar para fazer alguma colocação antes do nosso bloco final? Aqui, entrevista, cada entrevista a gente aprende tanta coisa, né, aqui, né, Gil? Titina, eu queria perguntar para você, a gente já fez essa pergunta para alguns entrevistados também, aquele movimento da Rua da Casa, né? Você lembra do movimento da Rua da Casa com os clowns, né? Como foi a sua participação naquele movimento, se você estava aqui, se você teve participação, e como é que você enxerga para a história, assim, do teatro potiguar, a importância daquele momento para o desenvolvimento, inclusive, de grupos futuros, né? Então, Rebeca, como eu estava falando, eu acho que você é da minha geração, eu acho que a gente já teve tanta coisa que não tem mais, você não concorda? E assim, não era questão da iniciativa pública. A gente nunca teve muito apoio da iniciativa pública. Eu acho que tinha um esforço da nossa parte também. Não sei, parece que as pessoas usavam. Foi um momento muito feliz aquele, assim, final dos 90 para o início dos 2000. Eu não fazia parte dos claus, eu participava como me apresentando com saída de palhaço, aquelas coisas todas que a gente colaborava. Não sei se os meninos sabem, mas quando a Casa da Ribeira, quando os claus resolveu fazer a Casa da Ribeira, era um prédio, na verdade não era um prédio no chão, eles botaram uma parte no chão, mas era um prédio em ruínas. E eles tiveram uma ideia muito interessante. Para ter visibilidade para o patrocinador, isso era Gustavo Vanderlei, a galera da Casa da Ribeira, que era Klaus na época também. Para eles usarem a lei de incentivo à cultura, que estava começando, né, Rebeca, a lei Rouanet, que foi a lei que eles conseguiram captar, aquele 1 milhão na época, era dinheiro demais, passaram 5 anos para captar 1 milhão. E como era a forma que eles arranjaram para chamar a atenção das empresas? Eles faziam um evento uma vez por mês, chamado Na Rua da Casa. Os eventos eram na rua, porque a casa não estava construída ainda. E os artistas, eles doavam suas apresentações. E aqui em Natal, naquela época, tinham 2 eventos dessa natureza, e que a gente revezava, sempre no domingo, que era o da Rua da Casa, que a gente, final do domingo de tarde, ia para lá uma vez por mês, e o outro era o da Cabugi. Isso, era. Domingo na praça. Domingo na praça e o na Rua da Casa, que eram nos domingos, e aí cada um ocupava um domingo por mês, ou seja, a gente tinha 2 programas. E assim, você lembra, né, Rebeca? Era assim, tudo lotado, o pessoal vendendo coisa. Nossa, era muito lindo, assim, crianças, sempre com apresentações. Eu acho que os Klaus e Shakespeare é um grupo muito inspirador para a gente que faz teatro no Rio Grande do Norte, porque... por tudo que os Klaus foram, por tudo que os Klaus construíram, as grandes conquistas que o grupo começou a conquistar, e com isso, eu me arrepiando, e com isso, eu me arrepio muito, e com isso, estimulando, né, quando nenhum grupo seu viaja, aí um grupo do seu cidade começa a ganhar nome nacionalmente, Bia? Começa a ganhar nome nacionalmente e se estimula os demais, do tipo assim, uau, a gente pode, olha, se eles conseguiram, nós podemos conseguir também. E eu acho que foi uma coisa que foi dando ânimo, foi dando fogo a outros grupos também, ao surgimento. Não é que não existissem grupos naquela época, pelo amor de Deus, mas acho que foi dando esse gás, esse ânimo, né, Rebeca? Eu acho que Casa da Ribeira é muito importante também. Porque você teve uma passagem, essa sua passagem, né, pelos Klaus, né, de um período, né, mais recente até, né, Titina? Nem me lembro exatamente, eu não recordo o ano. Eu entrei nos Klaus para trabalhar com os Klaus, mas sem ser dos Klaus, em 2004, para substituir uma das atrizes no Muito Barulho por Quase Nada. Acontece, Tatiana de Assu. Acontece que quando eu entro para substituir ela,
o espetáculo só tinha viajado para Maceió. Ela montou e abandonou logo, fez a temporada de estreia, uma viagem e saiu do espetáculo do grupo. E aí eu entrei para substituir. Nessa época entrou eu, João Júnior e Jorge Holanda, os 3. E aí foi quando o grupo fez boom. Então, assim, nesse boom do grupo nacional, eu já estava. Eu peguei esse momento. Da ida. Só que eu já era amiga deles há muito tempo, já trabalhava junto com eles em outras coisas, já tinha feito Dos Prazeres e dos Pedaços, que foi um espetáculo que foi dirigido por Fernando Henrique, que é desse espetáculo que nasce a centelha de Pobres de Maré, que é a centelha do Carmim, do surgimento do Carmim. Eu nem sei se eles dizem isso no grupo, no livro deles, mas eu considero Dos Prazeres e dos Pedaços a centelha para o Carmim, porque lá a gente tinha um quadro que construímos juntos, inclusive dramaturgia também, porque era eu, Henrique e Quitéria. Um dos quadros era nosso. E a gente construiu essa dramaturgia junto, que era essa dramaturgia quer dizer, junto assim, Henrique escrevendo, mas que as atrizes indo para a rua e catalogando. Essas figuras, nasceu do zero, que eu quero dizer. E depois nasce o Carmim a partir dessa centelha, porque aí nasce Pobres de Maré, que era o espetáculo desse quadro. A gente pincelou Dos Prazeres e dos Pedaços e montamos um espetáculo com essas figuras. E daí nasce o Carmim. Entendi. Esse período que você vivenciou, né? Porque alguns entrevistados listam para a gente como esse momento da TV universitária, né? Depois o momento que Gesiel fazia os espetáculos, né? São momentos chaves que os entrevistados eles apontam, né? Esse momento também dos eventos da Rua da Casa. Para você, assim, nesse período de tudo que você viveu na história, que esses períodos que você destacaria como na história do Teatro Potiguar como determinante, assim, aqui nós tivemos uma ruptura, óbvio que o falecimento de Gesiel foi né, todo mundo que a gente entrevista passou por aquilo de uma forma muito, né, foi muito difícil para as pessoas que estavam próximas a ele, né? Como é que você tem tanta história, né, nesse período e convivia tanto com essas pessoas, como é que você vê esses períodos da história do teatro no Rio Grande do Norte? Como é que eles te tocaram, como é que eles chegaram para você e marcaram também a sua história enquanto atriz, enquanto artista? Bom, assim, como é uma coisa geracional, por exemplo, o pessoal da TVU que viu, eu não vivi esse período, né? Uhum. Eu cheguei em Natal, eu nem sei se vou falar mais de 95 para cá, que é quando eu consegui, assim, até o próprio Gesiel, eu não tinha, eu era uma aluna de Gesiel, não sei nem se Gesiel lembrava de mim. Tipo assim, eu não tive muito tempo com ele, assim. Você chegou a montar espetáculos com ele ou era só não? Então. Minha primeira peça foi com Gesiel. Mas era uma peça de oficina, entendeu? Eu não fazia parte do elenco dele, ele tinha um elenco, era mais uma aluna de oficina, assim, do tipo, eu não tive amizade com Gesiel, por exemplo, como eu tive com o João Marcelino depois, assim, era um mestre que eu tinha relação. Com o Gesiel, era um professor, eu não tive relação com o Gesiel, assim, Então, esse seu mestre inicial, assim, Meu foi João mestre Marcelino. é João Marcelino, meu mestre é João Marcelino. Eu sou da geração João Marcelino, assim. Uhum. E não só João, enquanto mestre João, mas eu considero, por exemplo, o estandarte mestre. Mais até que o Alegria, porque eu vi pouco Alegria. E eu convivia menos com Alegria, apesar de ter assistido muitos meninos, ainda lembro muito da... Gente, pelo amor de Deus, como tinha peça na João Pessoa, no Alecrim. Tinha muito mais teatro antigamente, eu acho, assim, sabe? Ai, me machuquei aqui. Mas o meu mestre é João, eu sou da geração de João, e eu acho que eu sou da geração dos Klaus, eu sou da geração... A sua geração. Uhum. Gente, a gente não falou de Marcos Bulhões. Clotilde Tavares. E nem do Centro Experimental também, né? Que e foram nem momentos do centro, que por isso que eu digo, é coisa demais, minha gente. O Centro Experimental é um marco. Hoje, gente, um projeto tão barato. Eu dei aula lá, tem várias pessoas que hoje estão no cenário, que foram meus alunos nossos lá no Centro Experimental. Era um lugar de formação, o valor era baixíssimo. Era só mesmo para a pessoa ter responsabilidade, acho que era R$25 a mensalidade. Era só mesmo para o cidadão ter alguma responsabilidade
E eram os melhores. Quando eu digo melhores professores, que eu quero dizer assim, era a galera de teatro mesmo. Que estava envolvida ali, né? Que estava produzindo. Envolvida ali, que estava produzindo. Era assim, o aluno ia lá fazer um curso com gente de teatro. Isso quer dizer o quê? Que ele ia ser conhecido por aquelas pessoas de teatro, que isso quer dizer o quê? Que eram as pessoas dos grupos, aquele aluno ia ter referência. Tanto é que são os nossos colegas hoje. Os nossos alunos são os nossos colegas hoje. A maioria deles. Pelo menos os que seguiram a carreira teatral são os nossos colegas. Colegas não é aluno, é relação de profissional mesmo. Triste, porque a formação do centro experimental não é brinquedo, não. Inclusive, para o arte. Também. Mas, enfim, não sei, amiga, não sei. São situações, assim, para a gente é interessante relembrar isso, porque a gente vai fazer, inclusive, uma linha histórica para, né, dizer, quando abriu, quando fechou, quando estava, faz parte da pesquisa da gente também, entender esses movimentos, né? Recentemente a gente estava conversando sobre o fechamento, na realidade, como a Casa da Ribeira, ela foi aos poucos também tendo menos uso pela parte da classe artística, né? E alguns entrevistados aqui até defendem, assim, é porque se distanciou da classe artística, que foi quem meio que ajudou, né, primeiro da casa. Isso. Pauta muito cara. Se tem uma pauta de R$ 1.800 para um lugar de 162 lugares, numa realidade que a gente vive, ou você cria estratégias para que o artista tenha acesso, ou ele não vai ter acesso. Porque R$ 1.800 é muito caro para a gente, para um dia de... Me lembro na época do Elas, o Roberto Maranhão ainda estava aberto, era R$ 700 a pauta, e a Casa Ribeira, não me lembro exatamente quanto era, mas se você comparasse um com o outro, não valia a pena. Não valia a pena. Inclusive, por isso que o Alberto Maranhão faz tanta falta. O Alberto Maranhão tem uma pauta de um salário mínimo, mas o Alberto Maranhão cabe 650 pessoas. Então, você tinha chance de ter algum rendimento. Na Casa da Ribeira sempre foi mais caro que o Alberto Maranhão e muito menor. Agora, claro, um teatro maravilhoso. Lindo, maravilhoso. Aconchegante, agora, né? Eu não sou administradora. Então, eu não estou aqui dizendo que os meninos da casa, eles super lucram. Eu acho que é super difícil manter um teatro. É caro manter um teatro. Eu lembro quando a gente tinha um barracão Klaus, como era caro para a gente manter o barracão. Energia, por exemplo, para você manter... Acho que a gente fazia um cálculo na época que só de energia elétrica, o custo de energia elétrica por dia de apresentação no barracão era R$ 150. O custo, com luz, com ar-condicionado. Bom, isso era o que o Rafael dizia na época. Porque aí a conta de luz vem muito alta, tem esses custos todos que é muito caro. Então, eu não estou aqui dizendo que eu acho que é difícil mesmo manter teatro. E o Alberto Maranhão, claro, um teatro público. Então, consegue talvez botar um valor desse, justamente porque ele é público. Ele não vive das pautas. Mas é por isso que é importante ter teatro público. Sim. Né? Se Deus quiser, vai reabrir. Tem toda uma geração que não tem consciência do que é o Alberto Maranhão para a gente. Aí hoje vão dizer, mas ninguém quer ir mais para a Ribeira. Que a Ribeira tá... Bote segurança na Ribeira. Sim. Que é um bairro tão agradável de estar, né? Assim, se tivesse segurança, né? Pega o pessoal da polícia e bota um policial lá na porta do teatro. Não é tudo Estado? Sim. Né? E me diz uma coisa, Titina, assim... Diga, pode falar. Não, porque eu acho que hoje dar acesso às pessoas à cultura é também dar segurança, porque é tudo tão inseguro que segurança é acesso também, né? Você também facilita o acesso. E se você for olhar, quando reabriu o Alberto Maranhão, né? Ainda assim, ali não é um lugar onde você tem segurança 100% de ir, né? Porque ali é a Ribeira, né? Mesmo, mas é mais central, o ônibus para ali e tal. Mas é inseguro da mesma forma. Se não tiver segurança, muitas pessoas, né?
Eu mesmo, como professora, que às vezes, né, tem todo o processo de formação de plateia, você diz, ó, cuidado, não vá para lá sozinho, não. Você vai mandar um menino de 16, 17 anos para a Casa da Ribeira só assistir uma peça? Não, você pode mandar no shopping assistir um filme, mas na Ribeira sozinho é perigoso, né? Então, você não faz esse tipo, não dá essa orientação, né? Rebeca, sabe uma coisa também que foi super importante para lembrar, que agora que eu lembrei, em relação ao teatro? Não sei em que unidade do IF você dá aula, mas Em Parnamirim. Em Parnamirim? Isso. O que é hoje o IF do Centro, você lembra? A República das Artes. Lembro. Você participou ali ativamente também, né? Muito, ativamente, ativíssima. Mulher, eu estava em tudo, né? Era. Ativíssima, tanto pelos Klaus, como pelas Ninas, que era uma banda que eu tinha, com as meninas que a gente ensaiava lá. Tanto. A gente tinha. Quem era que dividia uma sala lá? Antes dos Klaus, eu dividia uma sala com João Júnior, Quitéria. A gente tinha uma salinha lá que a gente dividia. Eu me lembro que às vezes um grupo dividia a mesma sala, né? Isso até. A dos Klaus era ele só, mas a nossa, por exemplo, a gente dividia, porque eles chegaram primeiro também, aquela coisa toda. A nossa a gente dividia com outros grupos. Nossa, como era bom aquilo ali também, que a gente se encontrava. Eu acho que o Alegria estava ali, né? O Estandarte estava ali também, né? O Estandarte Clenô Júnior. Gente, muito legal. E como é que você viu essa mudança de ser República das Artes, né? Depois ficou um tempo fechado. E depois... Eu achei incrível, achei incrível. Aquele prédio era lindo, estava se destruindo. E lhe digo mais, ele não se destruiu mais rápido, porque de alguma forma a nossa ocupação lá, mesmo que não fosse uma ocupação de reforma, mas a gente estava sempre mantendo os cupins em controle, porque tinha muito cupim. E a gente tinha medo de que o prédio caísse, um prédio lindo daquele. Eu achei incrível. Produção cultural, ainda mais. Nossa, um sonho. Você entrou lá depois que o IF já? Como foi a emoção de ver aquele... Maravilhoso, maravilhoso. Poder ver aquele prédio lindo, maravilhoso, sendo usado da melhor forma possível, sendo cuidado, eu acho tudo incrível. Fiquei muito feliz mesmo. Porque, menina, aquilo ia cair. Aquilo ia se deteriorar. E uma coisa linda daquela. Que foi um período bem marcante também, né, da história, assim, né, porque era um lugar onde centralizava, né, tinha oficina, não era só para ensaio, né, tinha oficina, eu fui lá fazer uma oficina uma vez de circo, tinha uma oficina com um rapaz do Palapatões, eu acho que foi lá também, se não me engano. Foi, Hugo Pozzolo. Isso, exatamente, foi incrível aquela oficina. Também. Foi incrível aquela oficina, achei, nossa, uma das melhores oficinas que eu fiz na vida foi aquele cara, você achava ele fantástico, e a oficina também foi muito divertida de fazer. E a Casa da Ribeira, só lembrando, os meninos da Casa da Ribeira, que eu considero Klaus também, porque naquela época Casa da Ribeira e Klaus era uma coisa só, nossa, como eles eram empreendedores, né? Eu acho que eles trouxeram para a gente esse ar do empreendedorismo na cultura. Eu lembro das várias oficinas, dos projetos, eles começaram a fazer muitos projetos e a trazer de forma particular, individual, coisas para cá, né? Eu lembro de um projeto que teve, que foi na Rua Chile, BR alguma coisa, que vários espetáculos na rua. Nossa, não só na Rua da Casa, isso foi alimentando outras coisas. Me lembro também que teve um projeto que era lá na estação de trem ali, na saída na Ribeira. Era Feira Mix. Feira Mix, exatamente. Muito bom. Exato, que era um período, né, de bastante produção, né, enfim, e estava todo mundo envolvido. Eu entendo quando você fala, então, que para você, esses movimentos, eles meio que foram cessando, né? Assim, esses movimentos são maiores, né, que juntava todo mundo. Foram cessando completamente. Você não concorda? Concordo. Os grupos foram ficando muito isolados, assim, cada um. Acho que naquele foi. Agora também, talvez se estruturando muito e exigindo também porque manter um grupo, quando você começa a viajar, quando você aí você começa a realmente ter que se concentrar, né? Porque exige muito também da gente. A gente passa a ficar muito endo, porque tá exigindo muito endo. Uma coisa que eu acho marcante também, assim, eu fiz parte disso e eu acho que o mundo inteiro é um palco. Uma coisinha particular, Klaus Shakespeare ali, mas eu acho que num momento que a gente não tinha mais festival nenhum, tem um festival feito por gente de teatro. Para mim, particularmente, foi uma escola... E vem gente de fora, né, também? Muita gente...
daqui também, muita ajuda da galera. Lembrei do Mundo Inteiro é um Palco, porque eu acho que é um dos últimos eventos, assim, que eu vi aqui, que trazia essa ideia. E aglomerava a gente, assim, né? Agora não pode aglomerar, mas aglomerava a gente de teatro, né? A gente ia para o evento, sabia que ia encontrar a galera, né, que fazia teatro, que faz teatro, né? E aquele movimento da Delvane, daquela ida e vinda, aquilo também foi muito importante na formação, né, dos artistas naquele período. Eu me lembro que você fez o curso e tinha o clown, né? Isso foi uma coisa, você, Nara, Nossa, João... a Delvane Neia é uma pessoa muito importante para as artes cênicas do Rio Grande do Norte. A Delvane Neia, ela é mestra de muita gente aqui. O primeiro contato da Delvane Neia com a gente foi em 98, eu ainda fazia parte do Tambor. Ela teve um namorado aqui, conheceu o Sávio Araújo, foi Lenilton. Enfim, a Delvane, meninos, é uma palhaça de Paraná, mas que foi do Lume. E aí ela veio dar um curso de palhaçaria. Ela veio a primeira vez por quê? Você lembra, Titina? Só pra gente fazer esse namorado. Então ela tinha um namorado, ela veio para cá a primeira vez e foi convidada para fazer esse curso. Ele era de teatro também, o namorado dela? Não. A Delvane foi assim, eu fazia parte do grupo Tambor, ainda. Aí, Sávio conheceu a Delvane, acho que foi Sávio ou foi Lenilton, eu não lembro. Essa menina vinha para cá e a gente era muito carente, então qualquer pessoa que vinha, a gente já puxava para dar oficina, para conhecer aquela coisa toda. E aí, eu não sei, teve esse contato, ela ofereceu esse curso, e aí eles fizeram assim, 5 pessoas de cada grupo, os grupos eram 5 do Tambor, 5 do Klaus, 5 do Estandarte. Então, a primeira oficina da Delvane que a gente fez aqui foi uma oficina de 3 dias, com 5 pessoas de cada grupo. Desses 3 grupos. Foi o nosso primeiro contato com a Delva. Foi apaixonante. E foi linda essa oficina, porque a gente não trabalhava junto, então era uma forma da gente se encontrar, assim, Estandarte, Klaus, Tambor. A partir daí, a gente se apaixonou por aquela mulher. E aí a gente começou a trazer, eu e Nara, a gente produziu muito a oficina da Delvane. Do tipo, produzir quanto vamos ter que pegar as pessoas, sabe, assim, ponta de lápis. E eu acho que ela foi muito importante para os Klaus, para a coisa do entendimento da comédia. Socorro, por exemplo. É um personagem que eu só fiz porque a Delvane existiu na minha vida. Porque, no fundo, aquilo é minha palhaça. Sim. Para a televisão, mas eu tinha consciência disso, assim, essa personagem é muito minha palhaça. É muito que eu vou beber dela, claro, de um outro estilo. E a Delvane foi um divisor de águas mesmo, para uma geração, eu estou falando, tá? Tá, para essa geração. Eu não cheguei a fazer o curso com ela, não, mas eu me lembro várias vezes, né, de ter o curso, e você... Ela trouxe lume, né? Ela trouxe lume, aí a gente começa, né, assim... Tipo... Eu me lembro daquele Romeu e Julieta do Lume lá na Rua Chile, né? Foi... Não, aquilo não é Lume, não. Não, era Galpão. Galpão, desculpa. É isso, exatamente. Você está falando do Lume. Me lembro daquele evento também ficou marcado para mim, que eu estava logo no início Nem me lembro em que evento foi aquilo, mas eu me lembro Não era evento nenhum, era eles em circulação pelo Brasil, pelo BR, só que eles tinham estrutura grande, então parecia que era um evento. Você teve um contato com eles a primeira vez aqui também, com o Galpão? Não. Meu primeiro contato com o Galpão, na verdade, foi em 98, ainda quando eu era Tambor, e já muito próximo, porque esses grupos todos já se conheciam de muito tempo, essas pessoas, os mais antigos já se conheciam, por exemplo, Ivonete, esse povo todo. Então, teatro de grupo, né? O Galpão, para mim, desde o Tambor, já era referência. Antes dos Klaus, antes de qualquer coisa, ele já era, por Ivonete Albano, por Lenilton Teixeira, por essas pessoas, por Grimaldi. Era uma referência muito grande, né, para o Galpão. Para o teatro de grupo brasileiro, desde a mais do que o Lume, na realidade, a sensação que eu tinha... Muito mais, porque o Lume vem da universidade, e Galpão não, Galpão é grupo de rua, Galpão não tem técnica própria, no sentido assim, Lume não, faz sempre aquelas coisas do Lume, Galpão não, Galpão é grupo mesmo, no sentido de que uma hora dirige, é um diretor com uma estética, outra, eles são mais... Ator mesmo naquela assim, construção mais raiz, rua, né? Na rua, em Tché hoje, né? Estão fazendo as coisas, eu admiro realmente, mas o Galpão tem que ser admirado mesmo, eles sabem se refazer dentro deles mesmos, assim, é muito bonito. E a primeira vez que eu conheci o Galpão foi em Recife,
com a Rua da Amargura, no ano de 1998, no Festival de Recife. Nós estávamos juntos e ficamos no mesmo hotel, e aí já ficamos amigos, porque eles têm uma coisa que é linda, né? Eles são amigos dos atores, assim, tipo, o que eu quero dizer é, o galpão onde chega tem amigos. Eu tenho vontade de chorar, mas isso é verdade. Eles têm amigos, eles não têm conhecidos de teatro, porque eles são muito generosos. Às vezes você está começando, eles olham para você de um jeito, eu digo isso porque eu passei por isso. Eles olham para você, parece que eles são tão felizes porque você faz teatro também, que eles já lhe abraçam, assim. Parece que dizer isso hoje numa relação de amizade é uma coisa, mas eu não estou falando de hoje, eu estou falando lá de 98, eu me senti abraçada lá em 98, sabe? Inês lembra, Por todos eles alguém de lembram. outro estado, né? De onde... De outro estado. Eu lembro que até hoje eles lembram quando conheceram a gente. Sabe? De quando estiveram. Isso claro que a gente estava com o João Marcelino, claro que. Mas é muito lindo isso, sabe? É a referência. E para você, como é representar, estar na televisão? Como é? Como foi essa... Porque depois foi você, né? Depois foi César, não é isso? E Quitéria, mas um pouco depois, também foi isso? Como foi essa sua primeira ida, você enquanto, assim, atriz, né, que já tinha vivido a história, toda a sua história aqui no Rio Grande do Norte, se representar o nosso estado para fora, como foi? Foi Assim? bem assustador. Porque eu não mirava a minha carreira para televisão. De verdade, assim, eu não mirava. Eu era tão distante, você sabe disso. Isso é tão distante para a gente estar botando foco na TV. A gente botava foco aqui, eu botava foco nas minhas. De verdade, eu nunca nem. E como aconteceu comigo, foi muito porque tinha de acontecer, né? Porque eu estava assistindo lá a peça. Porque você não foi. A gente tinha colegas naquela época que iam para São Paulo, iam para o Rio, porque a gente já sabia que eles focavam nessa coisa de televisão. Isso nunca me lembro de ter visto você indo para lá com esse sentido, né? Nada mesmo, assim, era muita coisa, teatro de grupo, teatro de grupo, teatro de grupo. E aí eu fui convidada para fazer, eu não, 4 atores dos Klaus, né? Eu, Renata, César e Marco. Foi os atores que a produtora de elenco viu e convidou para fazer o teste, naquela época. E para mim era uma coisa tão distante que eles fizeram o teste, eles convidaram a gente em março. E ninguém foi, porque tinha que pagar uma passagem para ir para o Rio de Janeiro. Eu não ia pagar passagem, com aquele tempo, dinheiro era pouco, né? Para ir para o Rio de Janeiro fazer um teste de uma coisa que era cadastro. Ou seja, cadastro é cadastro. Cadastro não é... Aí a gente, não, gente, ninguém vai para o Rio de Janeiro fazer cadastro na televisão. E a gente esqueceu. Quando foi em setembro do mesmo ano, isso foi 2011, o grupo foi para o Rio. Aí nós 4 dizemos, ei, vamos entrar em contato com o cara, será que ele ainda quer que a gente faça o cadastro lá? Aí vamos entrar em contato com o rapaz, já que a gente já estava indo para o Rio, né? Aí o cara falou, claro, mandou os testes para a gente, foi eu, César, Renato e Marco, para o Projac fazer o teste. Cada um escolheu seus testes e fizemos juntos, no mesmo dia. Um mês depois, eu fui fazer um teste de cadastro. É quando as coisas têm que acontecer, mulher. Um mês depois, a mulher liga para mim, Marco França liga, mulher, atenda o telefone que tem uma mulher aqui querendo falar com você e não consegue. Aí já era para fazer socorro. Aí então foi tudo muito... Mas você chegou a ter que fazer algum teste para fazer socorro? Não, você já foi para lá, já era você. Fiz um teste lá, mas eu fiz um teste lá, assim... um teste já muito que eu ia fazer, muito direcionado, tipo, eles já pagando passagem, entendeu? Entendi. E nesse teste que eu fui fazer lá, eu já fui conhecer a diretora, já tive conversa com o Denis, já me levaram para a diretora. Menina, me senti assim uma estrela, porque, tipo, você chega lá, primeira vez que eu entro no projeto para fazer um teste, já me leva para casa do autor, me levaram numa reunião com a diretora, Denise Saraceni, com todos os diretores, e ela tentando me convencer a fazer a novela, eu disse, mas eu não sei porque eu estou tão feliz, eu já estou tão feliz. Eu lembro que eu disse isso para ela, mulher, mas eu já estou tão feliz. Ela disse, mas ótimo, a televisão adora gente feliz. E depois me levaram para a casa do autor, para comer bolo e café.
No mesmo dia, eu digo, gente, eu já fiquei amiga do autor, que é meu amigo até hoje, inclusive autor de Meu Seridó, né, que é Felipe Miguel. Já fiquei amiga do autor, já fiquei amiga de Leusa, a pesquisadora, que inclusive é minha amiga hoje, assim, também pesquisadora do Meu Seridó, porque a bicha é sabida, traz tudo para o espetáculo, né? Mas foi muito legal. Aí, assim, gravar foi muito bom. Eu descobri lá que a Conjol me ajudou muito, a televisão. Eu não percebia isso. Eu já gravava Conjol aqui, né? Eu estou na Conjol desde 2003. 2003, gente, é muito tempo já. E a relação câmera, porque a gente não trabalha com isso aqui, né? Eu não era uma atriz que trabalhava com câmera, eu fazia propaganda. Só que quando eu cheguei na novela, eu vi que eu sabia. O diretor falava assim, nossa, você disse que é a sua primeira novela, mas você entende de tudo, menina. Ele dizia que eu não parecia uma atriz que estava iniciando na TV. A parte técnica eu pulava, do tipo assim, não, já a câmera está aqui. E aí eu fui vendo que foi a Conjol. Durante esse tempo todo, uma relação que eu aprendi sozinha, do tipo assim, vai andando. Sabe coisa técnica, do tipo, como que você vai fazer, andar na gôndola, com a TV aqui? Aí eu calculava umas coisas assim, não, eu vou entrar com a perna direita e vou dar 4 passos. Eu contava. Então eu já sabia que o meu limite era aquele pela contagem de passos. Entende? Coisa boba, mas que na televisão isso é técnica e isso faz muita diferença. Porque eu estou no enquadramento. Se eu sair aqui, eu já saí, já é outro enquadramento. Se eu estou aqui, é outro. Aquela coisa que eles falam assim, um pouquinho à direita, a gente de teatro faz um pouquinho à direita da gente e sair do quadro, né? Porque a gente vai lá. É um pouquinho à direita, é um pouquinho. A entender que esse pouquinho, às vezes é isso. Às vezes não é nada, entendeu? Porque tá um enquadramento lá, dependendo da câmera que você está usando. E quando eu cheguei para fazer Socorro, eu já sabia tudo isso. Só que eu não sabia que eu sabia. E aí fui fazendo a novela. E aí aquele sucesso todo que foi a novela, e foi a sua personagem, aquele Aquilo estronto é todo, outra porque foi um coisa. sucesso enorme, né? Aquilo me assustou muito. Eu imagino, eu ia perguntar justamente por isso. Era bom, não vou dizer que era ruim. Ruim não era, mas era assustador. Porque quando você sonha muito uma coisa, você se prepara, sua mente toda se prepara. Aí vão vir os fotógrafos, vão vir não sei o quê. Aí eu não me preparei, eu não sabia, eu me assustava, eu me angustiava. Era um universo muito exposto. E por mais que eu seja muito espontânea, quando eu digo isso, as pessoas não acreditam, mas eu sou reservada. Eu não me acho uma pessoa. Eu sou espontânea, diferente, mas no fundo eu sou reservada. Eu me acho muito reservada. Poucas pessoas vêm na minha casa, por exemplo. Eu vou pouco na casa das pessoas. Não sou de sair muito. Todo mundo acha que eu tenho uma cara assim, que eu vivo da farra, e eu quase não. Então, era muito, muito assustador, mas era bom. E eu amava Assustador no fazer. sentido Do assédio, do daquela. assédio. Por exemplo, as primeiras vezes que as pessoas chamavam meu nome na rua, eu pirava. Como é que ela sabe meu nome? Do nada, eu pensei, Titina! Aí você. Meu Deus, eu tô dando tchau pra quem? Sabe, dá uma angústia da gente, assim, dá pra você entender que você é pública, que você tá na casa dela todos os dias, porque dá uma angústia do tipo assim, eu vou dar tchau pra ela, mas parece que é falso da minha parte, porque eu não conheço ela. Era uma sensação que dava. Daí eu entender que não era falsidade da minha parte, que eu podia dar aquele tchau com espontaneidade, que eu não precisava conhecer ela para ela me conhecer. Entendeu? Eu ficava sempre com angústia, como se ela tivesse ela tivesse me oferecendo alguma coisa e eu não tivesse aquela coisa para oferecer para ela. Mas depois eu entendi a questão da figura pública. Sim, sim. Eu entendi que isso hoje, para mim, você tá lá, é é quase como se fosse uma amiga, né, da pessoa. Você tá na minha hoje casa. eu entendo isso, hoje eu entendo isso. Então, hoje, para mim, é muito mais tranquilo, assim, sabe? Porque hoje eu entendo que eu sou uma figura pública. Naquele tempo, eu não entendi que eu era figura pública. Então, eu não externava isso, mas dentro de mim dava um tilt, assim, sabe? Sim. E a Socorro, como era? A Socorro é personagem. tudo, né? Socorro era a liberdade. Gente, era incrível Socorro. Eu acho Socorro... Não é porque eu fiz Socorro, não. Juro a vocês, não é porque eu fiz Socorro. Mas eu acho Socorro uma das personagens mais livres da televisão.
Ficou muito Rebeca, engraçado, é muito, ela muito... fazia o que ela queria, no sentido de... Teve um dia que eu resolvi entrar assim. Não, Leandro Leal chegou para mim e fez assim, por que você não entra na casa de Chayenne, levantando, fechando? Disse, mulher, menina, teste. Ou seja, socorro. Aí eu entrei na casa de... Era um dia que tinha um reality lá na casa de socorro, na casa de Chayenne, lembro que eu entrei assim, fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa, fechando, Bem teatral, né? Porque a novela era muito teatral, né? muito teatral, bem teatral, acho que encaixou muito também isso, assim, porque ele... Gente de televisão sabe o que quer e sabe o que procura. Eu digo para vocês novos, vocês vão fazer teste, desencuque que você não é bom, que você não passou no teste, que você não é bom, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que você é ou não aquela pessoa que eles estão procurando. Entende? Às vezes, e tem a ver com o perfil mesmo. Eu tive sorte, eu era atriz nordestina, na faixa etária das meninas, que eu era outra empreguete, eu era uma empreguete também, o autor fala isso. Era do mal, mas era empreguete. Não era do trio, mas era empreguete. Eu era da idade das meninas, da mesma geração, eu era nordestina, e fiz um teste cômico. E eles não me pediram teste cômico quando eu fiz o meu teste de cadastro. Eles mandaram 3 testes. Um neutro, um cômico e um dramático. Eu escolhi o cômico, ou seja, se eu tivesse escolhido o dramático, possivelmente eu não teria feito socorro. Sabendo que eu já tinha mais facilidade para comédia, eu disse, não, eu vou sempre apostar no que eu tenho de melhor. Escolhi o cômico, então as coisas foram encaixando. Aí as meninas eram incríveis, as atrizes incríveis, pessoas incríveis, que me acolheram de braços abertos, assim, 100%, sem nenhuma dúvida. Ninguém duvidava. Eu achava isso lindo, porque em nenhum momento elas olhavam para mim como quem duvidasse da minha capacidade. Em nenhum momento, tanto que as pessoas perguntam assim, você sofreu preconceito na televisão? Na época me perguntavam muito. Eu acho que nordestino sofre preconceito, sim. Xenofobia existe, sim. Mas eu dizer que eu sofri isso dentro da televisão, eu vou estar mentindo. Porque eu não sofri. Pelo contrário, eu acho que tinha uma admiração por eu ser nordestina. Eu estou falando das pessoas com quem eu trabalhei, não estou dizendo... todo. Assim. Do todo. Eu estou falando de Cláudia Abreu, eu estou falando das minhas colegas de trabalho. Eu estou falando de Leandro, eu estou falando de Thaís. Essa gente vinha com admiração. De verdade. Então, eu já... Eram atrizes famosas, muito conhecidas, mas... Eu me arrependo de novo. Mas elas foram tão incríveis. Gente, eu tenho uma passagem com Thaís Araújo. Thaís não deve nem saber disso, mas eu guardo isso até hoje com muito amor. Minha primeira cena de Cheias de Charme no Projac, porque eu comecei a gravar Cheias de Charme no Piauí. Então eu não tinha contato com eles, né? Era só César, que eu estreiei na televisão com César. Minha primeira cena foi com ele. Isso é a coisa mais linda do mundo na nossa vida, gente. Primeira cena que você grava de televisão, você com seu marido, é de lascar. E eles também não sabiam que a gente era casado. Quando chegou lá, porque a gente disse assim, não precisa de 2 quartos, não, a gente dorme junto. Hã? Como assim? Não pode dormir junto. Eu disse, não, é porque nós somos casados. Vocês são casados? Descobriram isso quando a gente estava já gravando. Não sabia. Sim, quando eu cheguei no Rio para gravar minha primeira cena, eu vi Thaís Araújo gravando, né? Fiquei esperando Thaís Araújo gravando lá de longe, assim, no cenário, mas não falei nada, né? Fiquei só admirando Carrão e Thaís. Era uma cena no Borralho. Carrão e Thaís. Aí eu só assistindo a cena, muito na minha, né? Aí vi Thaís Araújo saindo assim, né? Titina, agora é a sua vez. Era uma cena minha com... E a gente, Thaís Araújo, eu sou louca por Thaís, gente. Eu já era. E agora eu sou alucinada por aquela mulher. E eu assim... Ai, meu Deus, eu tô trabalhando, tipo, nervosa, aquela coisa toda. Mas fui fazer minha cena e vendo Thaís Araújo, tipo, sentada e esperando eu fazer minha cena. Quando eu estou fazendo a cena, e eu nem sabia que ela estava assistindo eu gravando a cena, na verdade. Corre Carrão para falar comigo. Ele falou, Titina, não é seu nome? Eu fiz, então, Thaís pediu para eu lhe dizer, porque ela estava de salto, a gente usava um saltão na época, por isso que ela mandou ele, Thaís pediu para você dar aquela gargalhada, porque eu falava um negócio com o meu irmão. Isso era o primeiro capítulo da novela, era a minha primeira cena no Rio, mas era o primeiro capítulo da novela.
E aí eu saí e lá embaixo desci umas escadas e falei, Eu fiz um caco, um negocinho lá. Sim. Aí ele correu para me dizer assim, Thaís, pedi para você fazer ou quando for refazer a cena, assim que você falar com ele, porque é primeiro capítulo e ninguém tem tempo de você descer a escada e dar a piada embaixo, porque tem muita informação no primeiro capítulo, então eles vão cortar lá em cima e você vai perder a piada. Sabe assim, a atriz lutando por uma atriz que é desconhecida, Generosa, eu não tinha, generosa, eu não conhecia, essa mulher não sabia quem eu era. Ela lutou por uma cena minha e foi tiro e queda. Eu fiz a cena em cima, já fiz, tipo, fiz um negócio lá com ele. E só era essa cena que eu tinha na estreia. No primeiro capítulo eu só tinha essa cena. E aí eu assisti, a gente assiste a estreia com todo mundo, né? O primeiro dia assiste o elenco inteiro, na churrascaria, no canto assim. Gente, minha primeira aparição, quando eu faço o tal do a plateia toda vem abaixo. Eu disse, caralho, funcionou, e funcionou porque ela me ajudou. Porque realmente, se eu tivesse deixado para botar lá embaixo, eu tinha perdido a piada. Olha como eu sou recebida por uma pessoa dessa. Eu só tenho... E ela estava lá assistindo sua cena. É quando você encontrou com essa mulher a primeira vez, foi... Meu Deus, eu amava gravar com Thaís. Eu gravava... Não, eu amava todas, né? Com Cacau, pelo amor de Deus. Eu aprendi a gargalhar. Eu não sabia gargalhar. Todos os faunos sabem disso, que eu não sabia gargalhar. Eu tinha uma gargalhada falsa que eu fazia, que eu não sabia gargalhar. Cheia de charme. Foi um trabalho que eu aprendi, porque eu tinha vontade de gargalhar muito, a gente se diverte. É bom fazer comédia, porque, no fundo, você se diverte muito. Porque se você não se divertir, ninguém vai se divertir em casa. Tipo assim, se não for engraçado para você que está fazendo, não vai ser para quem está em casa. O filtro é muito ali. E comédia é bom porque a gente trabalha muito. Eu chegava, Rebeca, a gravar 32 cenas por dia. 32. Terminando. Não, eu fui assim. Primeiro trabalho de televisão já foi assim, tipo, para aprender mesmo, porque era segunda. E Socorro, ela frequentava todos os cenários. E televisão se grava o cenário. Ou seja, monta-se aquele cenário e grava tudo daquela semana, naquele dia, com aquele cenário. Porque amanhã vai se montar outro cenário e é assim que faz. Como eu estava na casa das meninas, era uma personagem que circulava, eu trabalhava, minha amiga, de segunda a sábado. De segunda a sábado, eu trabalhava. Não tinha tempo para nada, era só trabalho. Mas é bom demais. Aí lá dentro eu achei normal, assim, eu achei mais esquisito fora. Quando eu digo fora, assim, o assédio, isso tudo era muito novo para mim. O lá dentro era novo veículo, mas o jogo não. Entende o que eu falo? Assim, o jogo de ator, era com os meus que eu estava ali. Quando eu estou gravando com você, é a gente, entende? Mas você é a nossa atriz, que a gente tem muito orgulho de ter você como atriz, sem como dúvida, representante do nosso estado, né? A gente, eu sei que você vai dizer assim, não, é o que a gente sente, né? Tanto que eu falei para você, eu não podia lançar o site sem ter entrevistado você. Todo mundo conhece você, você é uma figura extremamente importante para a representação da gente, inclusive porque fez também, acho que muitas pessoas no nosso estado, enquanto atores e atrizes, eu sempre falava disso, né? Porque a gente que está de fora, né, olhando, a gente via muitos colegas saindo daqui para tentar o sucesso lá, e você fez o caminho inverso, e isso foi muito importante, para mostrar assim, você fazendo bem aqui, né? Como é aquela frase, sai do seu... faça o seu melhor aqui, que você vai, né? Tem uma frase que fala isso, me faltou na frase agora. Mas você fez isso, você mostrou para as pessoas, não, você fazendo bem aqui, você pode sim ser reconhecido lá fora e conseguir essa carreira sem ter que largar a sua vida aqui e ir embora para uma outra cidade sem muita perspectiva, né? Enfim, dar um tiro no escuro. Você não foi com esse tiro no escuro, na realidade. Você foi, né, a um convite porque o seu trabalho era... você é uma excelente atriz, o seu trabalho era muito bom e você foi reconhecida lá a partir disso, né? Então, acho que você, como exemplo para uma geração, inclusive, foi extremamente importante tudo o que você desbravou e talvez aí também, né? As suas alegrias e as suas tristezas aí nesse sentido, né? Quando foi que você gravou Cheias de Charme, Tina? 2012, amiga, vai fazer 10 anos já. Até Lúcia disse, falando com minha mãe, dizendo para minha...
um padre lá no Rio de Janeiro, que elas foram visitar. Ela é a mãe de Socorro. Eu digo, Telúcia, não faça isso mais não, mulher. Já tem 10 anos dessa novela. Esse padre não sabe nem quem é Socorro, não, bicho. Mulher, não diga mais isso não, pelo amor de Deus. Já tá bom de gravar um remake daquela novela, né? A gente ia gostar de ver. Tina, então só para terminar, porque aí a conversa aqui, Gil, quando terminou seu questionário aí, eu já fui aqui longe já. Desses períodos aí que a gente conversou, você tem uma história, você já contou algumas, né? Mas você tem alguma história assim, que você destaque por ser engraçada, por ser divertida, por ser curiosa, que você tenha vivenciado, que você acha que é interessante contar? Eu já escuto cada história aqui, Tina, que você não faz ideia. Ai, mulher, sei lá. Uma história engraçada, meu Deus. Deve Ou ter curiosa, ou várias. enfim, que você tenha vivido, que tenha lhe marcado de alguma forma. Eu não sei, não. Essas perguntas, assim, se Dudu tivesse aqui, ou Renata, as travestis dos clowns. Nas travestis? Nós somos as travas. Eu, Renata, Dudu e Joel. E Arlindo. E esse contato de vocês continua, assim, forte, mesmo você não estando mais no grupo? Temos um grupo no WhatsApp, as travas do Chafurdo. Dudu a gente ainda não entrevistou. Vamos preparar para entrevistar a Dudu também. E a Ai, Linda, meu Deus, uma coisa engraçada. O que, gente? Se não lembrar também, não tem problema, não. Estou lembrando, agora não. Mas com certeza, assim, eu acho que nos Claus eu vivi os melhores momentos da minha vida, assim, teatral. Você estava naquela temporada internacional que eles fizeram. Foi Tava. junto? Foi bacana a experiência de ter viajado aí em tantos países, assim, para... Menina, então vamos contar a história. Sabia que eu sou enrolar isso aqui, aí perguntando não, depois ela lembraria. Assim, não é uma história engraçada, mas eu acho que ter levado o Ricardo III para o Santiago Amil, que é um festival do Chile, feito o espetáculo em espanhol. A diretora foi do espanhol, foi? Foi em espanhol. Eita. A diretora do teatro falou assim, se vocês fizerem... A diretora do festival, quando encontrou a gente em Curitiba... Esse festival de Curitiba, ele foi luz. Porque foi nesse festival que o Olheiro da Globo estava, mas a gente não sabia que a produtora estava, porque ela não foi e falou com a gente lá, não. Mandou mensagem pelo Facebook, viu, gente? Chegou pelo Facebook. Real. Não, porque às vezes você vê um negócio desses, a pessoa dizendo, olha, eu sou da Globo, não sei o que. Você diz, não, é mentira, né? Pelo Facebook. Mensagem no Facebook, não, né, gente? Mas era... A gente duvidou, mas era real. Isso. E o outro foi o Santiago Amil, que a mulher estava lá, a dona do festival, Carmen Romero. E assim que terminou o espetáculo, ela veio falar com a gente. Quero vocês para o nosso festival. Agora, assim, se for em português, eu compro um espetáculo. Se for em espanhol, eu compro 10. Porque era rua e é popular, então o público precisava entender a língua. A gente disse, montamos em espanhol. E montamos, e ainda montamos com... Como eu tenho toda uma relação com o Chile, e já tinha há bastante tempo, eu sei as gírias chilenas. Cachai, cuático, essas gírias. E aí a gente começou a botar gíria chilena. Bem chilena no espanhol. Então era um espanhol feito para os chilenos. Menina! Quando eu dizia um cachai, que cachai para Chile, tipo, entendeu? Estamos falando cachai, dizer que lá cachai. Eles falam cachai o tempo todo. É tipo, entendeu? Entendeu? Uhum. Menino, quando eu soltei o primeiro cachai, que eles sabem que é muito chileno, a plateia vinha abacar. É muito bom isso, é como agradar aquele público daquele lugar, né? Assim, foi pensado para ele, né? Assim, o público se sente assim, e né? aí, amiga, a apresentação desse espetáculo na frente do La Moneda, que é o La Moneda é o Palácio do Governo daqui, o Planalto daqui, onde fica o presidente. Sim. E no caso do La Moneda, a Moneda foi bombardeada e Salvador Allende morreu dentro bombardeado do La Moneda, né? Quando a ditadura chilena foi muito mais agressiva do que a gente, eles bombardearam, uma coisa assim. E apresentar esse espetáculo com uma plateia de 2.000 pessoas no La Moneda, eu acho que foi o ápice da minha carreira. Para mim, pelo menos de atriz, de teatro. Muito legal. E essa circulação pelo Chile foi
10 apresentações. Nossa, foi incrível. A família foi, os amigos foram. Foi uma viagem incrível. Minha mãe foi, a família de César foi. Menino, Tiquinho, vários amigos foram. Foi lindo demais, foi incrível. E era o Teatro do Rio Grande do Norte, naquele festival. E isso também deve ser extremamente incrível, né? Você saber que você está lá representando, né, um outro país, um outro estado que, né? Não é eixo Rio-São Paulo, né? É outro. Uhum. E isso deve ser muito. E ainda no desafio ele está fazendo todo mundo junto, uma peça inteira, em outra língua. Cara, era muito lindo, era muito incrível. Olha, Titina, eu ficava aqui conversando com você umas 2 horas, mas já é Mulher, meio-dia, eu sei que você teve um ensaio também para ir. Workshops para entregar, aquelas loucuras todas que a gente vive, meu Deus. Eu agradeço imensamente. Vou passar para a Gil aí também fazer o agradecimento. Aí eu encerro aqui. Aí depois só eu queria falar uma coisinha com você quando encerrar a gravação aqui, antes de você sair. Mas muito obrigada aqui, já que a gravação vai ser exposta aí no YouTube. Agradecer imensamente, um prazer gigantesco de estar aqui com você. Que conversa boa, que carreira linda. Parabéns por toda a sua trajetória. Obrigada, e a sua também, amiga nossa. Conquistamos os nossos passinhos, né? É tão difícil essa nossa área, né? Tanta gente fica no meio do caminho, né? Tanta gente. Eu falo isso muito para eles, né? Quantas pessoas ficaram pessoas incríveis, inclusive, né? Que eram muito, muito bacanas e realmente ficaram, mudaram de área, foram para. Às vezes eu acho que nessa profissão da gente, talento não é tudo, né? Nem tudo é tudo, nem talento é tudo, vocação não é tudo, é um misto de muita coisa. Então, entra numa coisa de determinação, de um contexto onde que você vive, né? Paciência. Que te ajuda aí, exatamente. Mas parabéns, muito, muito obrigada mesmo. Gil, João. Bom, novamente, né, queria agradecer a família, conhecer um pouco mais da sua história. Eu acompanhei cheia de charme e eu tô aqui bem tiete te entrevistando, então queria agradecer de verdade. Eu acho que essa entrevista foi muito importante, não só para conhecer um pouco mais da sua história, mas também esses outros aspectos, né, da história do próprio teatro dessa geração que, enfim, né, foi tão importante como você falou, né? Era um teatro tão vivo e assim a gente espera que em algum momento ele volte também, né, a ser tão vivo quanto foi. Uhum. Gratidão mesmo. Eu acho que só para finalizar a gente poderia fazer a pergunta clássica para finalizar. Faltou, é verdade, eu estava encerrando aqui, desculpa, mas acho que ela vai responder rápido essa aí. A gente sempre faz essa pergunta, né, para os nossos entrevistados, que quer saber qual é o seu conselho para quem quer dedicar sua vida ao teatro hoje. Tem uma frase de Fernanda Montenegro que ela fala que eu acho muito incrível, né? Que ela diz que se você é ator, mas vai fazer outra coisa e aquilo vê que sente muita falta, então o seu lugar é realmente a arte, é realmente o teatro. E meu conselho é persistência, mas uma persistência proativa, uma persistência empreendedora. Nós somos empreendedores. Quando a gente começar a entender que nós somos empreendedores, a palavra é dura, e os artistas não gostam dessa palavra que eu vou falar, mas a gente tem que ser um pouco empresário de nós mesmos. Né? É isso que eu digo, assim, talento não é tudo. Gerir, tá certo? A sua carreira, gerir? Uhum. Gerir? Me saiu tão Gerenciar. Gerenciar. Gerenciar a sua carreira no sentido da paciência, de planejar, de dar certo. Dar certo. Esperar não dá certo. Até porque a gente não mora num estado onde a gente não tem ninguém para nos empregar. Não tem uma Rede Globo que você vai lá e você tem uma carteira de trabalho. A primeira vez que eu usei carteira de trabalho foi em Socorro, porque eu não usava carteira de trabalho. Carteira de trabalho para quê? Então, nós temos que ser empreendedores, ou seja, a gente tem que fazer tudo que a gente faz, tem que pensar desde a ideia, a construção do projeto, a captação de verba, até o fechamento do ciclo. Então, a gente faz o ciclo inteiro. Não é só atuar, até a prestação de contas e até a avaliação depois da prestação de contas para começar tudo de novo. Então, isso é um trabalho de empresário. Isso é um trabalho de empreendedor. E assim,
é isso, é ter vontade, ter boas ideias, estudar bastante, estar sempre ligado e não se desligar de que você é um empreendedor do que você faz. Mais uma vez eu digo, isso pode parecer duro, mas é uma realidade, porque a gente vive um estado capitalista e a gente precisa de verbas. E como que você vai, né? E como que a gente consegue isso? Acordando todo dia, tendo ideias todo dia, e se alimentando todo dia dessa coisa. Por exemplo, agora na quarentena, a gente estava com Casa de Zoé com edital pronto, estreia prevista. Passamos no edital do SESI, não sei nem se vocês sabem disso, do SESI da Paulista, em São Paulo, para ficar em temporada lá 4 meses. Um elenco de 11 pessoas em cena, todas do Rio Grande do Norte, uma coprodução Brasil-Chile. Casa de Zoé, La Patogalina, Chile. Tudo certo, o contrato sendo assinado, estreia em julho de 2020. A estreia era 27 de julho de 2020. O diretor chileno já estava aqui. Veio a pandemia. Acaba tudo, acaba contrato, fecha tudo. O que se faz? No mesmo mês, surgiu um edital, em março do ano passado, foi abril, da Petrobras, para a primeira infância. Bolsonaro botou coisa para a primeira infância, quer dizer, peça para até 6 anos de idade. A gente tem um gosto por ciência, a Casa de Zoé tem a gente pensa futuramente em trabalhar com questões científicas. No mesmo mês, a gente já mudou a rota, já criamos um projeto, não online, porque a gente não queria online, a gente acredita na volta mesmo, a gente não estava afim. A gente cria um projeto que é o Sinapse Darwin, para falar de ciência, quando a gente viu o negacionismo, que já estava com a Terra quadrada, a Terra plana, e com o coronavírus, começou o negacionismo com relação à vacina, com relação à OMS, com relação à própria doença, com o nosso presidente, a gente falou, não, muda a rota, vamos fazer um projeto, agora é Darwin, que era uma coisa que a gente já tinha pensado, ventilado lá atrás, e aí a gente passou um ano trabalhando esse projeto, captando esse projeto, vendendo esse projeto, tentando convencer as pessoas que a gente ia fazer ele na rua. E agora a gente vai estrear, se Deus quiser, em novembro esse projeto. Ou seja, é não se deixar abater, sabe? Eu acho, assim, tá todo tempo como todo mundo, né? A pandemia mostrou muito isso, né? O não se deixar abater é muito importante, né? Para que a gente continue sobrevivendo, né? E vivendo, né? Sobrevivendo e vivendo, né? Tá ótimo, chegamos à nossa última pergunta. E agora, porque eu falo demais, eu não dou uma resposta, uma frase, né? A pessoa faz. O que é ótimo também pra gente. João, você quer falar, João? Eu queria agradecer também pela entrevista da Titina. Estou ansioso por essa entrevista desde que a professora falou que a gente ia entrevistar você. E achei maravilhoso. Estou aqui escutando maravilhado. Eu queria realmente agradecer tanto pela contribuição, que é maravilhosa pro projeto, quanto para o teatro em si. Foi maravilhoso ter alguém como você. E só mais uma coisinha, eu já fico muito feliz que o audiovisual também está crescendo muito no Rio Grande do Norte. Eu ia perguntar para você do audiovisual. Tava a pergunta aqui, eu disse, mas eu não vou perguntar não, porque eu já perguntei tanta coisa, eu não sei mais essa pergunta. Mas eu sei da sua relação com o audiovisual, né? E quanto isso está sendo importante para a gente, né, de teatro. Aí. Nossa, eu acho incrível. E para mim, eu me sinto muito, porque essa coisa de ter feito a TV, né, ter um contato, e eu me sinto muito completa quando o audiovisual daqui também começa... Porque hoje eu me acho uma pessoa também do audiovisual. Não só do teatro, mas também do audiovisual. E quando eu vejo o audiovisual também crescendo no meu estado, eu fico muito feliz. Não só o teatro, mas o audiovisual também. Porque isso também está servindo, assim, está sendo bem representativo, né? Para a gente estar vendo esqueci o nome dela, que ela estava em Cannes lá, né? Isso é bem legal. Priscila? Ai, ela até fez uma produção. Não, na verdade, duas atrizes. Na verdade, O Céu de Agosto com Badu. Badu é protagonista e ele ganhou menção honrosa, mas a produção é de São Paulo. E o outro, que é protagonista, Priscila Vilela, é daqui, Sideral. Não ganhou, mas só está em Cannes, um curta-metragem, gente, feito com Lei Aldir Blanc. Quer dizer, no orçamento de 15, 20 mil no máximo, para fazer cinema, isso é muito pouco. Só de estar lá já é uma representatividade, assim, incrível, né? A força do investimento em cultura como é grande, né? Eu acho esse Aldir Blanc, assim, eu estava até falando com
as futuras gestões federais têm muito que pensar na Aldir Blanc, porque ela foi muito incrível, eu acho. Pulverizou, sabe? Eu acho, Rebeca, assim, gente que nunca tinha chance de ganhar edital, como ela era para salvar todo mundo, assim, no sentido emergencial, eu acho que ela chegou em lugares que naturalmente não chegariam. Os editais não chegariam. Isso possibilitou muita gente que estava com um projeto guardado, gente jovem, a conseguir realizar coisas. Eu achei realmente incrível. Espero que sirva de exemplo o que foi de bom. Então... É isso, mulher. Vamos parar que é eu também isso, bora. Beijo, eu que agradeço Não, demais. deixa Eu... lisonjeada. Pode falar, desculpa, eu cortei você. Não é isso, eu agradecer também, dizer que para mim é um prazer estar podendo contar essas histórias e me sinto lisonjeada por estar aqui.